Boa noite. Estamos aguardando dar 20 horas para começar a nossa reunião, para chegar mais algumas pessoas para estar conosco. Dentro de 2 minutos estaremos dando início à nossa reunião da noite. Boa noite, meus queridos irmãos. Como já são 20 horas, nós vamos ler uma página do livro Filho de Deus, de Joana de Ângeles, e vamos fazer a nossa prece. Corrige em ti. O mundo exterior parece-te fascinante e rico de emoções. Desejas com mal contido equilíbrio arrojar-te à onda do prazer que toma conta das criaturas, arrastando-as na embriaguez dos sentidos. Estas desfilam risonhas, joviais, tornando a existência uma festa sem limite, e cujo fim não se anuncia, pois que saltam de uma para outras experiências tentadoras. Vendo-as na TV e nas colunas sociais, no cinema, na via pública, não podes evitar a frustração que vai crescendo no teu íntimo, vazio de gozos e de compromissos e pleno de compromissos severos. Consideras madrastas a existência e sucumbes lentamente asfixiado pelas lágrimas. Corrige, porém, a tua apreciação.
talvez não sejam tão felizes, conforme fazer crer esses campeões da juventude, da alegria, do sexo e da ilusão. A grande maioria vende essa imagem que impressiona os fracos, e outros, os que têm poder econômico saturados da existência, usam terríveis estimulantes para sair do tédio, fugindo de si mesmos. Na Terra, tudo é transitório, e logo mais exauridos, eles sucumbem ignorados nas sombras das depressões, das drogas, da loucura e do suicídio. Ninguém foge ao desgaste orgânico, que é a lei da vida. Envelhecer e morrer são fenômenos naturais, normais. Todavia, quem comanda o corpo com sabedoria, guindando a mente à inspiração divina, não envelhece nem morre, isto é, mantém o estado de saúde interior inalterado na marcha inexorável para o túmulo e depois para a ressurreição de bênçãos. Então, nesse sentido que a mentora vem trazer para nós, de mantermos aí a nossa saúde interior, vamos nós aqui, queridos irmãos, que estamos reunidos nesta noite, unirmos os nossos pensamentos, levarmos o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, agradecendo pela oportunidade da vida, todos os momentos da existência, aqueles momentos, às vezes difíceis, mas que estimulam o nosso crescimento interior, que fazem com que dilatamos o nosso potencial de fé, e dessa forma, Senhor, que as nossas vibrações desta noite possam, neste momento, colaborar contigo, Senhor, nessa mudança, nessa renovação da psicosfera do nosso orbe. E assim, ó Mestre, onde houver uma dor, uma angústia, que possa os nossos pensamentos positivos, as nossas vibrações alcançar a todos que passam por dificuldades. Desta forma, damos por início a nossa palestra da noite. Como nós sabemos, meus irmãos, o mês de setembro é um mês dedicado à prevenção do suicídio. E para prevenirmos o suicídio, nada melhor que nós refletirmos um pouco sobre o sentido da vida, sobre o caminho para a valorização da vida, o dizer não ao suicídio. Desde há muito, nós sabemos que, desde a vinda de Jesus nos orientando sobre esse aspecto integral da vida, dizendo que à medida que fôssemos ampliando o nosso entendimento, nós íamos valorizando mais e dando significado à nossa vida. E toda a vida do Mestre foi um exemplo de um sentido verdadeiro da vida, de um significado verdadeiro da vida. Qual a maneira mais eficiente de encontrarmos um significado da vida? A mentora Joana de Ângeles, no livro Vida, Soluções e Desafios, ela nos diz que despertar para a realidade nova da vida é como experimentar um parto interior, profundo, doloroso, mas libertador e feliz. Então, se nós comparamos com o parto, geralmente a condição do parto gera dor, mas dará origem a uma vida nova. Toda condição que nós realmente nos habilitamos a melhorar, geralmente nós temos dor, mas uma dor que vai dar origem a uma vida renovada, a uma renovação dos nossos pensamentos.
o querer modificar-nos, fazer diferente. E a mentora ainda continua nos dizendo o seguinte, que a maneira mais real para encontrarmos o significado da vida é a experiência do amor, a experiência do amar. Porque quando nós vamos buscar a gênese, a origem daquele instante, daquelas ideias que nos perseguem, da desvalorização da vida, da desvalorização de nós mesmos, nós vemos que na origem dessas ideias tem o desamor com relação a nós mesmos, o desamor com relação à vida. Então, a mentora nos orienta, a mentora Joana de Ângeles, que o significado que dá maior significado à vida é a experiência do amor, o amor que doa, o amor que liberta, o amor que nos renuncia e que nos faz feliz, um amor muito mais profundo do que esse sentido vulgar que a palavra amor tem. Nós vimos que o amor real tem um sentido belo, o amor de mãe, o amor de pai, o amor dos cônjuges, o amor à natureza, também o amor aos nossos irmãos de caminhada. Muitas vezes, momentos de renúncia, que deixamos de fazer alguma coisa olhando o nosso interesse pessoal e passamos a trabalhar em algo que se diz com relação ao amor em benefício ao nosso próximo. E para que nós possamos entender esse sentido da vida, fazendo um link com o amor real, nós lembramos aqui do Evangelho de Jesus. Quantos exemplos que não tem desse amor que sustenta a vida, que favorece os ideais de enobrecimento. Os seres humanos agora estão descobrindo gradativamente a grandeza do amor, porque viver com o desamor, que muitas vezes faz com que fixamos aquelas ideias de desistir da vida, já não condiz mais. Há um grito no nosso interior, há uma necessidade interior de um novo modelo de vida, de um novo modelo de sociedade. Uma vida onde nós possamos ter realmente esse amor real, essa força maior da vida, esse alimento maior da vida. Porque muitas vezes nós criamos assim muitas ilusões, como a mentora disse na lição de abertura. Muitas vezes passa nos cinemas, nos filmes, nas novelas, na TV, no cinema, toda aquela vida maravilhosa que nos fascina enquanto ser humano. Mas o que tem por detrás daquelas vidas? A dor também que aqueles seres humanos carregam, com certeza. Há poucos dias eu vi o relato de uma atriz, Cristiane Torlone, ela dizendo da sua experiência dolorosa, da morte de um dos filhos gêmeos que ela teve aos 4 anos de idade. E ela falando da força amorosa que ela tem que pôr à vida, porque sendo considerado pelos grandes psicólogos uma das maiores dores a morte de um filho, ela fala que a cada ano ela renova a sua fé, a sua força, para estar no seu trabalho mostrando essa face do riso, a boa atriz. Então, todos têm as suas dores. E muitas vezes aquele que possui muito dinheiro, como a mentora falou, é claro que o dinheiro dignifica. Mas se não sabemos lidar com o dinheiro, com a fama, podemos também resvalar nas ideias,
às vezes depressivas, difíceis, que às vezes o desafio é muito grande também e a vida vai se tornando vazia. Então, é muito importante que nós nos voltemos para o pensamento da verdadeira alegria. Aquela alegria que muitas vezes nós não temos no dia a dia. Como preencher, então, esse vazio existencial? Que muitas vezes, quando nós procuramos no diagnóstico, o diagnóstico de uma doença depressiva, de uma doença como a depressão, de uma doença como a fixação de uma ideia que faz a pessoa tirar a sua própria vida, nós vamos ver que muitas vezes a causa é esse vazio existencial. Mas como preencher esse vazio existencial? Jesus nos ensinou há mais de 2000 anos. Nos deu, assim, exemplos maravilhosos. O exemplo dos primeiros cristãos. Por exemplo, Joana de Cusa. Joana de Cusa ficou sabendo de Jesus. E ela tinha vários conflitos na sua vida conjugal. Muitas vezes se via entristecida. Mas após um breve diálogo com Jesus, ela muda a sua forma de amar. Ela compreende um amor mais profundo. Ela tinha, sim, compromissos com seu companheiro de vidas passadas. Adquire força para levar avante o seu compromisso numa época que a mulher vivia à margem da sociedade. E Jesus ensina-as a viver. Maria de Magdala também ficou sabendo de Jesus. E Maria, certamente, quando a gente vê a transformação dela, a gente vê que já tinha uma vontade de mudança de vida. Aquela vida já não servia mais para ela. E quando ela ficou também sabendo da presença de Jesus, ela disse à sua escrava: mas será que ele vai me receber? Sim, ele vai receber a senhora como ele recebe todas as pessoas. E o diálogo com Jesus não foi um diálogo demorado, mas foi um diálogo profundo. E Jesus falou para ela: Maria, ame as crianças, ame os seus filhos. Mas, Senhor, eu não posso ter filhos. Está no livro A Boa Nova. Mas ame as crianças que não têm mãe, que não têm pai. E Maria saiu daquele encontro renovada. Homem nenhum tinha falado do amor para ela como Jesus a falou. Ela ficou tão emocionada que quando o mestre foi chamado para um jantar na casa de um Simão, que não era o Simão Pedro, ela joga um perfume ali aos pés, agradecendo. E as pessoas olham e Jesus disse: Simão, veja, esta mulher, se um me deve 500 e outro me deve 50, e os teus pecados são perdoados, qual que é mais grato, Simão? É claro, Senhor, que aquele que deve 500. Então vai, minha filha, vai, siga agora a tua vida. E Maria, grata por aquelas palavras de Jesus, toma uma outra vida. Desenvolve dentro de si um amor profundo, renova, vai ajudar as crianças que não têm mãe. Após a morte de Jesus, leva a palavra do Cristo para os rancenianos, que viviam à margem da sociedade. E eles chegam perguntando por Jesus à beira-mar, e Maria, naquele instante, começa a falar do Mestre. Logo mais,
são levados porque não podiam ficar na cidade, e ela vai. E fica ali com eles, e vai falando, vai ensinando, porque o seu amor agora já era aquele amor fraterno. Então, Maria sublima-se. Nós vimos o exemplo de Paulo, quando Paulo se transforma e naquele instante já não se via mais aquele Saulo do passado que vivia perseguindo os cristãos, mas ele queria preencher o seu vazio existencial. E para tanto, ele diz: Senhor, o que queres que eu faça? Encontra Ananias. Num diálogo breve com Ananias, compreende o real sentido da vida. Me dê, Ananias, o que você tem escrito sobre Jesus. Eu vou recomeçar as atividades. Eu também quero conhecer. Não ficou se culpando, mas abriu os olhos para uma nova realidade. É claro que trazia grandes dificuldades, mas a realidade agora era o amor que Jesus tinha ensinado. Acordaram para uma realidade espiritual, para uma vida renomada. Foi fácil? Não foi, foi difícil, foi doloroso. Como a mentora falou no início, nós vimos na frase de Joana de Ângeles, é doloroso, é como um parto. Teve um momento que Saulo orou com muita fé, porque estava difícil naquele instante. E ele sentiu a presença espiritual da sua ex-noiva, Abigail, e Estevão também. E ali, num breve diálogo, as intuições que vêm para Saulo: ama, trabalha, espera e confia. E foi assim até o final da sua jornada, trabalhando, ensinando essa nova forma de viver que foi tão viva nos primeiros cristãos, que foi tão presente naquele instante. E como nós sabemos, por mais de 300 anos, a mensagem do cristianismo foi aquela mensagem clara, cheia de dificuldades para aqueles que a pregavam, para os cristãos, os momentos de holocausto dos cristãos, mas era aquela mensagem fraterna que todos queriam aprender, a começar pelos discípulos, por Pedro, por exemplo, que era simplesmente um pescador. Mas quando Jesus passou perto de Pedro, e ele já tinha sensibilizado que ele tinha ouvido o mestre no dia anterior, e o convidou para uma vida renovada, ele os convida a serem pescadores de almas. Eles não sabiam muito bem o que era aquilo, mas aceitaram. Fazia parte de um plano superior, fazia parte de um novo modelo de vida. Queria renová-los, não só eles, mas toda uma sociedade. Era o momento inicial da mensagem cristã. E Pedro, naquele instante, ampliou a sua capacidade de amar. Deixou de ser, aliás, além de pescadores de peixe, tornou-se pescadores de homens, de mulheres. Tornaram-se pescadores de almas. Foram ensinar as almas a viver. Porque Jesus sabia que não ficaria muito tempo conosco. Seu messianato foi de 3 anos. E os apóstolos deram continuidade a mensagem cristã. O Evangelho de Jesus está pleno de ensinamentos sobre o verdadeiro sentido da vida, sobre o verdadeiro caminho a trilhar,
E nós lembramos aqui também do nosso jovem Francisco Bernardone, que aquela vida que ele levava já não servia mais. Filho de um rico comerciante em Assis. E naquele instante que ele vai dialogar com o pai, e o pai não aceita o novo modelo de vida que o filho queria, ele renuncia a tudo e faz a opção para um novo modelo. É novamente os ensinamentos de Jesus chegando para nós, nos orientando. Não ficamos órfãos, mesmo durante o período inquisitorial. Chega neste período a mensagem de Francisco. Como o pai não queria aceitar, ele se dirige ao seu pai e diz: Pai, de hoje em diante, o meu pai é aquele que estás nos céus. E começa a fazer a prece: Pai nosso que estás nos céus, renuncia a tudo e deixa o exemplo para nós, os irmãos menores, que ainda estamos aprendendo até hoje, porque o aprendizado é gradual e faz parte do nosso processo de evolução, que ainda somos espíritos de mediana evolução. Inicialmente, Francisco achou que fosse levantar, quando Jesus apareceu: levanta a minha igreja. Ele achou que fosse a igrejinha de pedra, mas depois ele compreendeu que era a igreja da fraternidade, da humildade, da solidariedade, do trazer a presença divina, a presença, os ensinamentos do Cristo para a humanidade. E nós sabemos, neste momento que a humanidade vive um momento de dor, um momento de pandemia, um momento que nós nos isolamos, mas um momento que nós somos convidados a refletir. O que significa para nós esse momento? Que a Organização Mundial de Saúde dá o diagnóstico de que grande número de pessoas está morrendo de depressão. E o suicídio é esse desafio pungente na Terra. Dona Ivone do Amaral Pereira, ela fala que teve um grande desafio, ela que foi aquela grande escritora, aquela grande médium, nos tempos primeiros do Espiritismo no nosso Brasil, ela fala que o grande desafio dela era vencer a tendência ao suicídio por recorrências desse ato em várias vidas, mas gradativamente, diz ela, num trabalho de simplicidade. Num trabalho, ela era costureira, com muita dificuldade financeira. Deixou aí muitos livros importantes para nós, e livros assim que nos ajudam a preencher o vazio existencial. Diz ela: gradativamente eu fui vencendo o inimigo que estava no meu íntimo, uma guerra que pulsava dentro de nós. Então ela fala que ela foi utilizando a força, a fé, a oração, a coragem, porque aquela força pulsava muito grande dentro dela. E ela foi descobrindo a grandiosidade do amor, o amor ao próximo, o amor àqueles livros que vieram através dela, o amor à humanidade, quantas pessoas ela não ajudou com seus dons mediúnicos. E o ser humano agora está descobrindo a grandeza do amor. Quanto que nós não ouvimos falar de pessoas que estão aí ajudando umas às outras, estimulando a alegria de viver.
estimulando o verdadeiro sentido da vida. E eu recordo aqui do professor Léo Buscaglia, quando ele chega na sala de aula, procura-se por uma de suas alunas que o ajudavam. Enquanto ele dava as aulas, ela estava sempre disposta. E ele pergunta por ela: cadê fulana? Professor, o senhor não sabe que ela se atirou dos penhascos, suicidou-se? E ele pergunta o que ele poderia fazer como professor, porque ele viu que toda aquela turma estava aprendendo intelectualmente tudo que ele estava ensinando, mas não estava crescendo enquanto pessoa, não estavam crescendo enquanto ser humano. Ele pede licença da Universidade da Califórnia do Sul. Vai para as montanhas, procura-se o seu meio de autodescobrir-se, encontra-se com o real significado da vida. Retorna para a universidade um ano depois. Conversa com o reitor para que ele fosse aquele que lhe desse uma matéria onde ele pudesse reunir com os alunos, estimular o crescimento interior das pessoas, crescimento individual, crescimento coletivo, porque ele tinha certeza que se uma daquelas pessoas aprendesse, elas também iriam passar para as outras. Ele é criticado, mas depois o reitor aceita. E ele dá um nome diferente a essa matéria, que daria o nome de amor. E ensina aos seus alunos o verdadeiro amor. O amor que renuncia, o amor que une os corações, o amor, muitas vezes, que não é visto por aqueles que estão na sociedade. Um amor, por exemplo, que faz uma jovem como Dona Raquel, que homenageamos ela nesse dia, por tão jovem, deixar a Suíça e vir trabalhar na periferia de Várzea Grande, levando o amor, a doação, pois como enfermeira, ela viu a necessidade de estar ajudando a comunidade nos meados do século passado. E com seu profundo amor, ela aproxima-se de cada um. Ela leva o remédio que um precisava. Ela leva ali a palavra para o outro, que o outro precisava. Ela leva a fé, que era natural nela, na sua condição de cristã, e distribui-se na periferia de Várzea Grande. E o seu trabalho, homenageando aí todos aqueles irmãos de caminhada, valorizando a vida, que não foi fácil. Quantos desafios nesse trabalho de doação e de encontrar o verdadeiro sentido na vida que ela também não teve que enfrentar. Com certeza, vários desafios. Mas deixou o exemplo para nós que aqui estamos, cujo trabalho, cuja missão de cada um compete a cada um na sua pequena missão, ver como pode estar preenchendo o próprio vazio existencial que, vez que outra, alcança um ou outro, mas retirar gradativamente as ilusões que criamos perante a vida e ver o que podemos doar, a entrega que podemos fazer. Se não podemos entregar, por exemplo, como Paulo de Tarso, como Maria de Magdala, como Francisco Bernardone, como Rachel Stengruber, mas o pouco que nós podemos doar,
O aprendizado que nós podemos ter de solidariedade, por exemplo, na sociedade a qual nós vivemos. O aprendizado de fraternidade. Um dos jovens que o professor Léo Buscaglia estava dando aula, disse a ele: Senhor, professor, eu queria fazer muita coisa em benefício do meu próximo, mas eu não sei o que fazer. O senhor poderia me dizer o que fazer, por onde começar? E o professor da universidade disse ao jovem universitário: Joel, dê uma olhada de lado na periferia de Nova York e observa quantas pessoas, quantos lares de idosos que existem. E esses lares de idosos, as pessoas estão esperando para receber a nossa visita, um bate-papo, um sorriso, a nossa alegria de viver aquilo que a vida já me ofereceu. Eu posso estar repassando com pequenos atos de solidariedade, com acolhimento dentro do meu próprio lar, com acolhimento na comunidade religiosa que eu estou vinculado. Não importa qual minha religião. A religião não nos salva. E foi isso que os espíritos disseram a Allan Kardec em uma das perguntas do Livro dos Espíritos. Mas são as nossas ações no bem que faz com que nós valorizemos a nossa vida, valorizemos o nosso próximo e valorizemos o nosso próprio eu. O reino de Deus que há dentro de nós, que faz com que nós vamos enxergando cada dia a nossa vida com menos ilusões. E que devemos fazer para encontrar o real sentido da vida? Atender o nosso ser integral que somos, o nosso ser espiritual que somos. Nós estamos vendo aí que a vida, que somos imortais, e a ciência gradativamente vem mostrando isso, as pesquisas vêm mostrando, o Livro dos Espíritos nos mostra. E há uma história que eu acho muito interessante, que ela está num dos livros de Chico Xavier, O Espírito da Verdade. Era, naquele dia, o codificador do Espiritismo, Allan Kardec, foi no ano de 1860. Ele estava um pouco preocupado. Amanheceu ali e as pedradas eram muitas, os falatórios eram muitos, já tinha sido publicado o Livro dos Espíritos, e era um desafio aqueles ensinamentos novos, aquele livro que vem ensinando que somos espíritos imortais, que somos filhos de Deus. E naquele dia ele amanheceu questionando, e um pouco triste, quando alguém chega à sua casa e sua doce esposa, a doce Gabi, entrega-lhe um presente que alguém tinha mandado. Ele pega aquele pacote e mesmo antes de abri-lo, ele vê que tem uma correspondência. E nessa correspondência, ele abre e diz o seguinte, na correspondência: meu nome é Laurente, e eu vou contar a minha história. Eu casei há 2 anos, e no início deste ano, eu passei por um momento extremamente difícil. Neste momento, por várias vezes eu pensei em tirar a minha vida, porque eu era feliz com a minha Antoniette, mas Antoniette teve uma doença grave e faleceu. E a vida perdeu o significado para mim. Então, por várias vezes eu passava na Ponte Marie
E naquela ponte eu observava o rio Sena em Paris. Seria fácil? Eu não sabia nadar. E a vida continuou, mas sem ela não tinha significado para mim, não tinha sentido. E eu planejei, foi numa madrugada, após vários dias de falta ao trabalho. Meu patrão também não estava entendendo as minhas falhas ao serviço. E naquele momento, naquele dia, naquela madrugada, eu resolvi me atirar da ponte. Quando eu coloquei a mão na mureta da ponte, eu senti algo diferente, molhado. Era um livro. Eu abri o livro e naquela luz fosca da rua, eu pude ler o que estava escrito ali no frontispício, na primeira página do livro estava escrito: este livro salvou a minha vida. Eu comecei a ler o livro ali mesmo. E eu sou encadernador de livro. Achei um significado profundo na minha vida depois que li o livro dos Espíritos. Por isso, eu encadernei este livro. Estou enviando a você que eu nem conheço, mas sei que você é uma das pessoas significativas na elaboração do livro. Eu agradeço e deixo aqui a minha palavra de estímulo para que continue nesse trabalho que com certeza será muito importante para a humanidade. Muito obrigado, minha gratidão. Laurente. E Kardec, naquela manhã, ele abre o livro. E quando ele abre o livro, ele depara com duas mensagens. A primeira mensagem: este livro salvou a minha vida. E a segunda mensagem: e a minha também, Laurente. E ele vê a importância do trabalho. Não questiona mais nada. Pedradas, desafios, verbalização, agressividade, tudo isso ficava muito pequeno. As noites em claro, com certeza um hipertenso já. Nada tinha significado, mas a vida tinha um significado maior. Quando ele via as benesses que o esclarecimento que tinha naquele livro poderia trazer para a humanidade. E ele vai até o fim da codificação, elaborando aí todas as obras da codificação que nós conhecemos. Então, nós vemos que aqueles que realmente acordam para esse sentido espiritual, a dor vai transmutando a momentos extremamente dolorosos, a momentos que é difícil, como eu contei o caso da nossa artista que contou o desencarne de seu filho. Então nós vimos que nesse momento, uma outra vez, que também eu vi um relato de uma mãe dizendo o seguinte, que após o desencarne da filha única que ela tinha, ela foi adquirindo força através da oração. Cada dia que ela orava, ela sentia que estava sendo, que aquilo era um consolo para ela, um conforto para ela. E ela tinha certeza que se ela se equilibrasse, com certeza ela teria a oportunidade do reencontro com a sua filha. Então, a terapia, essa terapia para essa saúde espiritual, através do amor, através da fé, através do perdão, através da meditação e da oração,
mas o caminho é a valorização da vida. E à medida que vamos meditando, que vamos orando, nós vamos tendo pensamentos mais equilibrantes. Contei o exemplo de Ivone, do Amaral Pereira, que ela falou que já era uma reincidência. Mas à medida que ela orava, que ela trabalhava, que ela dedicava ao bem do próximo, ela via que ela ia tendo o equilíbrio dos pensamentos e aboliu os pensamentos totalmente, levando até o fim a sua missão. Então, o encontro com essa realidade espiritual que somos nos dá essa lição maior do verdadeiro sentido da vida, do verdadeiro significado da vida, que a vida não se restringe somente à nossa pequena história das circunstâncias que nos rodeiam, mas há algo muito maior, que nós somos convidados a estar refletindo e a estar integrando esse algo maior em nossa vida. E esse algo maior, esse entendimento maior, que eu sou um filho de Deus antes de tudo, e que ainda não estou pronto, mas que a cada dia, com meu esforço, com minha vontade de crescer em direção ao Pai, eu vou me fortalecendo em cada etapa, em cada dia, em cada oportunidade. Daí a importância de vermos um exemplo de Dona Raquel, de vermos um exemplo de Francisco, de vermos o grandioso jardim de exemplo que Jesus nos deixou na Galileia, nos convidando, vamos todos construir esse novo edifício de uma sociedade renovada, um edifício com bases sólidas. Mas esse edifício com bases sólidas começa no meu interior. Começa com a minha vontade de mudança. Não vem de fora para dentro, mas sim de dentro para fora, com uma pessoa, com uma família, o que redundará gradativamente numa mudança na nossa sociedade. Que Jesus nos abençoe a todos e que possamos cada dia nos esforçarmos para encontrarmos o verdadeiro sentido da vida. Muita paz em nossos corações. E nesse momento final, nós vamos novamente unir os nossos pensamentos em oração, agradecendo tudo aquilo que estamos tendo oportunidade de ver, de ouvir, de falar, e que incentiva o nosso crescimento como ser humano. Sabemos, ó Pai, ainda da nossa pequenez, mas que possamos a cada dia aumentarmos a nossa vontade desse crescimento espiritual em direção a Ti, Senhor, de despertarmos a nossa luz interior, a luz da paz, Senhor, do equilíbrio, da harmonia, da sinceridade, de estarmos em sintonia com essa verdade que Jesus, nosso modelo e guia, nos ensinou. E neste instante, em sintonia com os bons espíritos, nós queremos neste instante levar as nossas vibrações por todos aqueles que se encontram com a doença do coronavírus, Senhor, da Covid-19, que possam receber as nossas vibrações, Senhor, para a sua melhora, para a sua renovação, para aqueles que estão trabalhando neste setor da saúde, Senhor, e têm um contato direto
com esta doença. Mestre, que possamos ser nós, todos, que possamos mudar e nos esforçar para estarmos aí integrados nesse novo momento, dessa sociedade regeneradora de nosso orbe terreno. Te agradecemos por tudo, Senhor. Esteja conosco, que assim seja. Muita paz a todos e uma boa noite a todos. Fiquem com Deus.